Epístola de São João, capítulo 4. Discernimento do Espírito Santo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclamar que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclamar Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tende ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus ouve-nos. Quem não é de Deus não nos ouve. É isso que conhecemos, o espírito da verdade e o espírito do erro. Assim, conheceremos o que é da verdade e o que é do erro. Sabemos distinguir o bem do mal por causa do Espírito Santo de Deus. Por isso, devemos sempre pedir o discernimento do Espírito Santo para nos ajudar e nos ensinar a compreender a palavra de Deus. Amém? Então, o discernimento do Espírito Santo é muito importante. Vamos falar agora um pouquinho da caridade, do versículo 7 ao 21. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Bem, o amor consiste na expiação do pecado, cujo Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu único Filho para fazer isso por nós, para ser morto na cruz por nossos pecados e nossas transgressões. Deus é maravilhoso em amar. Ele nos amou e entregou seu único Filho. Amados, se Deus assim nos amou, então devemos também amar a Deus dessa mesma forma. Vamos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Somos testemunho de Jesus Cristo, que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo por nossos pecados. Assim Deus o fez e somos testemunho disso. Todo aquele que proclamar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor. Que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo.
E quem teme não é perfeito no amor. Eu sempre digo que quem tem medo não tem Deus. Mas o que eu quero expressar sobre isso é essa palavra aqui. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo de viver, a coragem que nós temos de viver. Muitas pessoas têm medo porque não têm coragem de viver. Muitas das vezes não têm coragem de enfrentar. E o verdadeiro amor, ele lança fora toda a falta de coragem, todo o medo da pessoa ter uma vida de sucesso, uma vida próspera. Tem pessoas que têm medo de dar um próximo passo, de enfrentar um emprego diferente, de encarar a vida, de lutar pelo seu ideal. Medo. O medo atrapalha as pessoas a crescer, a enfrentar. Muitas pessoas, não tenho coragem de estudar, eu não vou para a escola, vou abandonar a escola porque o medo de encarar a realidade, medo de trocar de cidade por um emprego melhor em outro lugar. Quem ama a Deus e serve a Deus verdadeiramente, ser justo, não tem medo. Não tem medo de nada, não tem medo do escuro, não tem medo de enfrentar um demônio, não tem medo de lançar fora todo o mal da sua vida, porque quem tem Deus não tem medo, não tem medo. E é sobre essa palavra que eu digo a vocês. Pessoas que têm fobia de entrar no elevador, de descer uma escada, de subir uma escada. Esse tipo de medo é um espírito que não provém do Senhor, para deixar temor, terror no coração do servo do Senhor, daquele que está começando a caminhar, porque aquele que já está a caminho junto de Deus, ele não tem medo, ele não teme, ele não vacila. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. E no versículo 21, para encerrar, temos de Deus este mandamento: o que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então marque aí na sua Bíblia o versículo 18, 19 e 20. Chamou a minha atenção. E se chamou a sua atenção, deixa aí nos comentários. Diga um amém. Comente. Fale para mim o que achou da palavra. Diz se esses versículos te ensinou alguma coisa.